Sejam todos bem-vindos à aula número 2, que é sobre ludicidade. Hoje nós vamos aprender como que as atividades lúdicas impulsionam o aprendizado infantil e ainda você vai ter acesso a diversas técnicas lúdicas. E todos os slides que eu apresentar para você aqui hoje vai ficar disponível para você. Olha que bacana! É muito bom ter você novamente aqui. Ontem nós falamos sobre neuroaprendizagem e hoje será sobre ludicidade. Se você não me conhece, tá chegando agora na segunda aula, eu sou a Josiane, eu sou professora, trabalho na educação há 11 anos e também eu sou neuropedagoga e neuropsicopedagoga. Então eu tenho essa especialidade na neuroaprendizagem. Por isso que a gente falou bastante ontem como que o cérebro da criança ele processa e vai aprendendo. E uma das formas de aprender é através da brincadeira, é através da ludicidade. Ontem teve uma condição bastante especial, bastante maravilhosa para quem assistiu a aula de ontem, né? Mas hoje também vai ter uma condição mega especial para quem assistir a aula de hoje no curso Educação Infantil Lúdica. Nós estamos na pré-venda desse curso e vai ter uma condição super bacana para você, mas você tem que assistir a aula toda porque em algum momento eu vou disponibilizar um cupom que você poderá utilizar para ter um mega desconto no curso Educação Infantil Lúdica. Então, fique ligado aqui, pega a caneta, pega um papel para você anotar tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. A ludicidade está relacionada com a neuroaprendizagem. Por quê? A criança vai colocar na brincadeira algo que ela viveu na vida dela e ela acredita no que ela está brincando. Então, quando a criança está acreditando, ela está tentando colocar situações, resolver aquele problema através da brincadeira. É por isso que a criança, por exemplo, ela vai brincar com um carrinho e ela tá com dois carrinhos, ela coloca os dois se batendo. Nossa, é um acidente de trânsito. Por quê? Porque ela já viu algum filme, algum desenho, alguma coisa, ou até mesmo na vida real, ou às vezes os pais falaram, ó, a gente tem que olhar dos dois lados antes de atravessar a rua, porque é perigoso um acidente. Então aquelas informações entraram na cabecinha da criança e ela tem que resolver isso. Como que ela vai resolver? Brincando. E no momento da brincadeira ela tá acreditando, aquilo é real para o cérebro dela. E é tão real que eu tava lembrando assim, quando eu era criança, eu devia ter 7, 8 anos por aí, eu morava numa fazenda. E lá na fazenda tinha um coxo em que as vacas iam se alimentar, né? E naquele dia, era à tarde, tinha um lago, meus pais estavam pescando nesse lago e eu com as outras crianças brincando ali, correndo, brincando. E tava entardecendo, então tudo propício para o que eu vou falar. A gente, eu e as crianças, resolvemos brincar que naquele coxo tinha um fantasma. Olha as ideias. E aí a gente começou a brincar que aquilo tinha um fantasma, não podia chegar perto daquele lugar, que o fantasma estava lá dentro e começamos. Dali a pouquinho, nós mesmos acreditamos na nossa invenção e saímos correndo com medo real. Depois, mas não foi nós que inventamos isso aí, a gente mesmo inventou. Então, o que acontece na cabeça da criança? Começa com uma brincadeira, é fruto da imaginação dela, mas aquilo se torna muito real na cabeça dela. Então vejam, nós como professores, como mães, podemos até mesmo orientar a brincadeira. Claro, a criança pode brincar livremente, pode e deve, muito bom para o desenvolvimento, para a criatividade. Mas na escola, quando a gente quer ensinar alguma coisa, a gente pode simplesmente encaminhar a criança naquela direção. E você sabia que a melhor educação do mundo é baseada na ludicidade? Olha só, eu peguei essa notícia aqui, observem ali, ela é de 2015. Então, gente, 9 anos atrás já se falava da ludicidade na Finlândia. Olha, educação infantil, chega de números e letras. Na Finlândia, as crianças aprendem somente a brincar e a ser feliz. Bom, quando eu vi essa notícia, eu pensei, nossa, mas eles não aprendem as letras e os números? E observando a notícia e pesquisando mais a fundo, notícias mais recentes, eles aprendem sim os números, as letras. A gente pode trabalhar todo esse conteúdo, mas brincando com a criança. E muitas vezes, na educação do mundo todo, incluindo o Brasil, nós vamos lá e papel e caneta e repita e olha o número, olha o número, olha o número, olha essa letrinha. Gente, a criança aprende quando ela está brincando. Então, para ela tem que ser divertido fazer aquele número, tem que ser divertido ela fazer aquela letrinha, as vogais. Tudo que a gente está ensinando para a criança tem que ser de uma forma interessante, uma forma legal, que envolva brincadeira.
No meu canal no YouTube, eu mostro diversas atividades nesse sentido. E, claro, lá no curso Educação Infantil Lúdica, ou curso Educação Infantil Lúdica, eu mostro como a gente deve aplicar a ludicidade. E só nessa aula você vai ver a quantidade de coisas que a gente pode fazer. E essa parte aqui embaixo, que eu estava mostrando para vocês, é a propaganda de um livro nos Estados Unidos. Aprendizagem lúdica na educação infantil na Finlândia. Gente, mas parece que é os Estados Unidos que vendem para os professores lá das atividades que na Finlândia eles utilizam. Então, veja, até os Estados Unidos, que tem uma educação também de muita qualidade, eles têm ensino integral, eles utilizam a ludicidade da Finlândia. Ou seja, a ludicidade é a chave, é o caminho para uma educação de qualidade. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um ranking mundial da educação, dos melhores países com relação à educação. E a Finlândia fica em primeiro lugar em várias categorias. Em especial, o ensino lá profissionalizante, o ensino das universidades, e começa com a educação infantil. Então, eles prezam muito a brincadeira. Inclusive, eu encontrei um site falando sobre educação infantil na Finlândia, que é do ano passado, que é lá nos Estados Unidos, tá? Então, porque a Finlândia tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Então, esse jornal lá nos Estados Unidos fez essa pergunta e eles colocaram vários motivos do porquê a Finlândia é uma das melhores educações do mundo. A primeira, vejam que essa resposta aqui é o número 2, né? A primeira fala lá que a educação é baseada em cada aluno, no processo de como cada um aprende. Tanto é que as provas que eles fazem, que são aquelas provas que é igual para todo mundo, é uma vez no ano ou uma vez naquele período educacional. E já a segunda opção ali, de mais importante, por que eles têm o melhor sistema educacional, prioriza a brincadeira. Olha só, enquanto os estudantes nos Estados Unidos podem ter horas de dever de casa por noite, os estudantes finlandeses gastam apenas uma fração desse tempo como dever de casa, com dever de casa. Em vez disso, o foco é colocado no tempo livre e na brincadeira, como os estudantes tendo intervalos frequentes durante a instrução em sala de aula, considerando a pesquisa que indica os impactos prejudiciais de um déficit de brincadeira. Isso é elogiado como benefício para a saúde física e mental dos estudantes finlandeses. Então, vejam, gente, a relevância disso. Eles percebem lá se uma criança tem déficit de brincadeira. Olha, você já tinha ouvido esse termo? Déficit de brincadeira vai ter prejuízo no desenvolvimento da criança. Por isso, criança precisa brincar, criança precisa pular. Se a criança está muito quietinha e não está brincando, algo errado. Né? Vamos investigar o que está acontecendo. Então, vejam a importância da ludicidade. E na educação brasileira, nós podemos colocar essa ludicidade na educação infantil. E, claro, se a gente puder colocar no ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, nós também teremos bons resultados. Porque tudo que envolve brincadeiras é mais gostoso, é mais divertido. E não fica aquela questão que os alunos falam, isso é chato. É chato porque é monótono. Mas coloca uma brincadeira ali que a criança vai aprender com muito mais facilidade. Inclusive, existem várias pesquisas que mostram a eficiência da ludicidade com crianças que têm a TDAH, que têm o autismo, que têm déficit de aprendizagem, que têm a descalculia, dislexia. Quando colocada a ludicidade, essa criança pode ter a mesma eficiência na atividade do que uma criança neurotípica, por exemplo. Vou dar um exemplo bem legal. Imagina que você está trabalhando continhas com as crianças. As contas colocam uma dificuldade, porque você vai precisar de um raciocínio lógico para fazer a conta. Vamos supor que a professora coloca uma atividade normal numa folha, 2 mais 2, 3 mais 3, 2 mais 5, e a criança tem que responder ao lado qual é o resultado desses números. Para uma criança neurotípica, ela vai sentar, vai se concentrar, vai fazer. Para uma criança com dificuldade ali na concentração, que tem um TDAH, ela vai ter dificuldade de concentrar naquilo. E ela vai se distrair, ela vai começar a levantar, ela vai mexer com os colegas, ela não vai sentar para fazer. Aí, muitas vezes, os professores vão achar que ela não sabe. Às vezes, tem um diagnóstico bem errado, que ela tem ali uma deficiência intelectual, e não, ela só não está conseguindo concentrar. Mas imagine que esta mesma atividade seja feita de uma forma diferente, em que nós colocamos uma caixa com vários números,
seriam resultados. E a professora orienta os alunos assim: vocês vão ficar lá e eu vou mostrar uma plaquinha com uma conta. E quem achar primeiro ganha. Nossa, eu quero ganhar. E daí a professora pega lá 4 mais 4. E aí a criança corre achar onde é que tá o 8, onde é que tá o 8, porque ela sabe qual é que é o resultado, é o 8. Então, se ela não souber, é aquele momento que ela vai querer aprender, ela vai querer entender qual que é, porque ela quer ganhar. Então, tem a questão da disputa, tem a questão de uma boa competição, que eu falei na aula de ontem, a questão de querer se sobressair, e isso é muito legal. Aí vai lá várias crianças ao mesmo tempo, 8, venceu, ganhou, agora quanto que é? 5 mais 5, e as crianças vão... Quando você vai fazendo uma atividade desta forma, é um pouquinho diferente, é a mesma coisa a criança está resolvendo, mas é lúdico, é brincando. Um outro exemplo, você coloca no chão os resultados e a criança tem que pular no resultado. É lúdico. E todas as crianças podem ter a mesma eficiência durante a realização da atividade, porque é lúdico. Então, sempre quando você coloca a ludicidade em prática, a criança ela aprende mais, a criança se concentra mais e ela tem a mesma eficiência. Então, veja, é mais um benefício da ludicidade. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode colocar essa ludicidade no dia a dia com os alunos. Através de diversas formas, como através das histórias, através das pinturas, das colagens, dos jogos pedagógicos, criação de bonecos e coordenação motora. Então, você vai trabalhar a história com a criança. Normalmente, o que os professores fazem? Elas abrem um livro e contam uma história. Isso é fácil de fazer e deve ser feito. No entanto, nós podemos deixar essas histórias mais interessantes e lúdicas para a criança. Por exemplo, você vai abrir um livro ali para a criança, normalmente tem desenhos. Quando você abrir o livro, você deve se certificar que vai ficar à altura dos olhos da criança, para que ela consiga ver. Você, durante as histórias, você deve ter expressão corporal, fazer uma voz diferente, se mover, utilizar recursos visuais. Se você está contando a história de um personagem e você não tem um fantoche, alguma coisa, pega um ursinho de pelúcia, pega uma bonequinha, peguem objetos que representem aqueles personagens. E não fica só na história. Promova uma atividade depois dessa história. Uma pintura, um desenho dos personagens, fazer um pequeno teatrinho, um teatro de palitos de sorvete. A criança pode desenhar no palito os personagens, depois fazer. Pode colocar roupinha nesse palito. Então, veja, dá para fazer de diversas formas. Faz com que essa historinha que foi contada seja muito mais significativa e a criança aprenda com essa história. As pinturas, existem diversas técnicas de pintura, desde derreter o giz de cera, como você fazer pintura com gelo, pintura com papelão, que eu mostro lá no curso, e pintura, por exemplo, quando você mistura a água ali com a tinta guache, e aí você faz uma pintura desbotada. Então, tem várias formas de você colocar ali para trabalhar o conteúdo. Ontem, na neuroaprendizagem, nós falamos que a criança aprende, uma das melhores formas é pela repetição. E utilizando essas técnicas lúdicas para repetir o conteúdo de diversas formas, vai fazer com que a criança aprenda mais. Mais um benefício da ludicidade, gente. Quando você utiliza a ludicidade, a criança, ela está se divertindo, ela está cooperando muito mais e a aula fica mais fácil. Você, como professora, a aula fica fácil para você. Você não vai se estressar, porque, olha, às vezes você quer dar uma atividade e a criança está com dificuldade de fazer, a criança não tá conseguindo. Claro, tem todas as técnicas da neuroaprendizagem que eu falei para você observar o que está acontecendo, né? Aquela dificuldade, que pode ser emocional, pode ser pedagógica, pode ser neurológica. No entanto, através da ludicidade, essas dificuldades diminuem. E a tua aula fica mais leve. Até você se diverte mais com os alunos durante essas brincadeiras. É momento de riso e é legal, momento de aprendizagem. Tem as técnicas de colagem, né? Normalmente, o que a criança faz de colagem? Ela passa cola num desenho e cola lá no papel de desenho, por exemplo, ou numa cartolina. Mas nós temos várias técnicas de colagem que faz com que as atividades fiquem muito mais atrativas para a criança. Fazer vitral,
fazer um coração colado com papel. Então, tem diversas formas de exercitar a criatividade da criança, a coordenação motora fina, a coordenação visomotora, a percepção visual. Jogos. Jogos são excelentes, são maravilhosos para as crianças, gente. Lá no curso de Educação Infantil Lúdica, tem uma aula inteira de jogos, muitos jogos. Jogos de coordenação motora, jogos de raciocínio lógico, é muito legal. Quando você vai fazer um jogo, seja ele qual for, você vai colocar ali um raciocínio, uma paciência que você tem que ter. Então, os jogos podem ser individuais ou podem ser coletivos, pode ser de coordenação motora, de raciocínio lógico, todos vão envolver paciência, todos vão envolver raciocínio, todos vão envolver criatividade. Então, os jogos trazem tantos benefícios neurológicos para as crianças que a gente deve colocar em prática no nosso dia a dia, mas de forma simples e fácil. Por isso que eu tenho um manual certinho para você no curso de Educação Infantil Lúdica, para você saber como colocar em prática. E é claro, gente, eu tenho mais de 250 vídeos no meu canal no YouTube com diversas atividades gratuitas para você colocar em prática, né? A criação dos bonecos, como eu falei, você vai fazer uma historinha. Se você tiver bonequinhas, ursinhos de pelúcia, você pode colocar, mas se você conseguir criar com seus alunos bonequinhos, fantoches, né? Isso vai tornar a aula muito mais interessante e a criança vai se interessar em fazer o bonequinho dela ali. Então é muito legal. E claro, as atividades de coordenação motora. E o que mais? Agora eu vou mostrar para vocês diversas atividades desde criança pequena até crianças maiores, que você vai colocar em prática no seu dia a dia, para que as crianças aprendam. E você, ó, aqui eu vou colocar de criança pequena, de criança grande, de matemática, de português, de vários. Mas eu só observo o que você pode fazer e como que você poderá adaptar. Olha essa atividade aqui. É a mesma criança, tá? Essa aqui é a minha filha. Quando ela era menorzinha e aqui um pouco maior. A atividade é a mesma, só que mudou um pouquinho. Na primeira, palitos de sorvete grudados com fita adesiva colorida no chão. Ela ficou um tempão ali para tentar desgrudar. Então, veja, ela observou a cor, ela observou a textura, ela tem que tirar. Esse movimento de pinça é desenvolvido. Na segunda atividade, eu peguei brinquedos maiores, uma fita maior, e grudei na parede. Então, ela tem que tirar fita por fita. Foi orientar, não é simplesmente arrancar o brinquedo. Não, ela tem que tirar fita por fita. É como se fosse um jogo. Veja, uma brincadeira dessa é um jogo. Porque poderia falar, só arranca o brinquedo daí. Ela ia pegar com a força e arrancar. Mas o que eu falei? Você vai tirar uma fita, outra fita, aí grudava na mão dela. Ai, grudou na minha mão. E grudava na blusa. Ai, grudou na minha blusa até ela tirar. Então, ela vai percebendo que algumas coisas irão acontecendo no momento da brincadeira e ela tá tirando. Então, veja que rica que é essa atividade, essas duas atividades. E, claro, você pode adaptar conforme a realidade da tua escola, conforme tudo que você tem na tua sala. Lembrando, gente, recebi perguntas. Se essas atividades que eu mostro aqui e lá no curso é só para professor, mãe não pode usar? Pode e deve. Se você é uma mãe que você ainda não colocou seu filho na escola, você quer trazer uma educação em casa, esse recurso vai ser excelente para você. Primeiro que tira as crianças das telas. No momento que você tem atividades que você pode colocar para o seu filho, para sua filha, a criança vai sair das telas. E telas para as crianças não é benéfico. Na verdade, as crianças nem deveriam estar. Se ela tem menos de 2 anos, não deveria nunca ficar na frente da televisão. Mas a gente sabe que a rotina das mães é complicada, é muito difícil. E tem que limpar a casa, tem que fazer um monte de serviço. Mais fácil colocar a criança na televisão para ter um pouquinho de paz. Mas, se você tiver um recurso na tua mão, que é só imprimir ou que é só observar como é que faz e entregar para a criança, ela vai ficar entretida por muito tempo, aprendendo, se desenvolvendo, enquanto faz atividade, enquanto você tem o teu tempo para fazer outras coisas também. Olha, aqui temos 2 atividades que envolvem cores. Na primeira, nós estamos fazendo aqui como se fosse um baldinho de pipoca que a criança vai pintar por dentro. Isso daqui pode ser adaptado para virar florzinha, letrinhas e várias outras coisas. A criança simplesmente vai pintar, mas para isso ela tem que pintar por dentro, então ela vai ter que se concentrar. Percebam que a mãozinha dela aqui está segurando a folha, porque ela percebeu que se ela não segurar a folha sai, tem um peso. Então ela aprendeu que ela tem que segurar a folha. Isso eu não ensinei para ela, ela percebeu isso.
Então, olha o desenvolvimento. E aqui são peixinhos, gente. O que eu fiz aqui? Em uma garrafa, né? Eu lavei bem a garrafa, coloquei água, coloquei corante azul, bexigas, enchi algumas bexigas coloridas, desenhei peixinhos e coloquei ali dentro. Fica um mini aquário para criança. Ela se distraiu por muito tempo e é pesado, mas ela pegava, ela sabia como ela segurar e ela foi brincando com aqueles peixinhos. Então, imagina você fazer um aquário grande, um dia de calor, uma bacia bem grande, colocar vários peixinhos, as crianças vão pegar, vão amassar. Então, é uma atividade que desenvolve bastante as crianças de forma lúdica. Outra ideia que vocês podem aplicar é quando você vai trabalhar, por exemplo, as letras, os números. Aqui nós estamos trabalhando aqui as sílabas. Então, a criança chegou na fase de entender as sílabas. Como que você vai fazer isso de forma lúdica? Na primeira, nessa de cima, tem as palavras ali e a criança tem que pular na sílaba para formar a palavra. Então, vamos supor que eu colocava a palavra tatu. A criança tem que pular no tá, depois no tu. A palavra cachorro, ela vai ter que pular corretamente. Então, essa é uma atividade um pouco mais individual, no entanto, exercita a coordenação motora e também o raciocínio de perceber quais são as sílabas que eu tenho que pular. Nesta atividade, é provável que uma criança com TDAH, por exemplo, tenha a mesma eficiência que uma criança neurotípica para fazer a atividade, porque vai ter que ter o raciocínio rápido para pular. Então, envolve ali a ludicidade e a criança brinca. Embaixo, nós temos aqui o pratinho descartável, um está cortado pela metade e o outro não. Então, o que acontece? Bola, a criança tem que achar o pratinho que possa dar certo a palavra. Então, aqui vai ser palavras em que serão 2 sílabas. E aqui nós temos um rolo de papel toalha, várias palavras aqui, que a criança simplesmente ela tem que girar, né, esses papéis para dar bem certinho ali, boneca, cabeça e várias outras formações de palavras. Então, esse é um recurso muito legal. Eu aconselho assim, que se você for de fazer esses papéis, essas tiras de papéis, A, B, C ou K, B, tá, você emplastifique ou passe uma fita adesiva transparente, porque daí ele fica um recurso mais firme, você gruda ali, a criança vai girar, você pode reutilizar diversas vezes. Então, veja, essas atividades são mais divertidas que simplesmente completar no papel. Ah, mas eu não posso completar no papel, então é errado? Não, não é errado. Você pode, deve fazer, mas utilize junto a isso a ludicidade, porque faz com que a criança se interesse mais e, por consequência, aprenda mais. Também podemos trabalhar os números de forma lúdica. Observe, essa primeira aqui, nós fizemos um caracol e vários números. Aqui nós temos a massinha de modelar e uma bolinha. A criança vai soprar e essa bolinha vai parar aqui numa pontuação. Então, ela já vai entendendo que existem números maiores que podem ser pontuados, que podem ser desenvolvidos. Também nós temos aqui para contar as bolinhas, e a criança vai contando com o joguinho do Pac-Man. Temos os dedinhos que ela mesma pode contar ali. Temos, por exemplo, aqui para a criança compreender a quantidade e os números. É uma forma bastante bacana da criança compreender os números de forma lúdica. Aqui essas atividades eu também já fiz, já mostrei no canal. Aqui nós temos um filtro de papel, né? Um filtro de fazer café. Passamos canetinha, depois com uma esponja umedecemos. O que vai acontecer? A capilaridade, a tinta vai se mexer, vai acontecer como se fosse uma mágica para a criança. Ela vai aprender que essa tinta vai se mover por conta da água passando pelas partes secas do papel. Olha que atividade bacana. Nessa outra aqui, nós temos uma arvorezinha feita de rolinho de papel e a gente gruda aqui para a criança pintar. Aqui nós temos uma esponja em que a gente passa a tinta e depois a criança vai carimbar essa tinta no papel. Também vai ficar maravilhoso. Gente, vocês aplicam essas atividades no dia a dia de vocês? Comenta aqui embaixo, me contem. Vocês aplicam a ludicidade? Ou raramente? Ou você faz mais atividade impressa? Como que você faz? Porque nós sabemos que a realidade do professor de educação infantil e até Fundamental 1 é difícil. São muitos alunos na sala, mais de 25, 30 alunos na sala. É difícil colocar em prática todas essas atividades. Mas se você tiver um recurso pronto para você,
Fica mais fácil, né? E esse é um dos objetivos do curso Educação Infantil Lúdica, deixar esses materiais, esses recursos mais fáceis para você. Ó, um outro exemplo aqui que eu utilizei, coloquei lá no canal também, para trabalhar a consciência negra. Nós trabalhamos aqui o livro O Pequeno Príncipe Preto. E dentro desse livro, conta a história lá do príncipe e tem a árvore baobá. E nessa árvore temos sementes. E dentro das sementes, o que eu pensei? A gente faz a árvore aqui num papelão bem grande, o príncipe e a palavra principal, que é Ubuntu, que foi falado dentro do livro. Ubuntu é algo maravilhoso que a gente pode oferecer para uma outra pessoa. Então, nessa atividade, as crianças pegariam uma semente e dentro da semente estaria escrito alguma coisa, um Ubuntu, como, por exemplo, amor, por exemplo, você é lindo, você é inteligente, sabe? Palavras que aumentam a autoestima da criança ali nessas sementes da árvore baobá. Então, é uma forma da gente trabalhar também a consciência negra. Então, veja, eu peguei... Imagina que você tem a consciência negra. Tenho que trabalhar esse conteúdo com os meus alunos. O que eu vou fazer? Tá, vou pegar um livro. Vou trabalhar o livro. Então, você já vai contar a história. Lembra da ludicidade? Você conta a história, você mostra a imagem. E agora, o que mais podemos fazer a partir desta história? Pode fazer um cartaz do Pequeno Príncipe Preto com uma árvore, baobá e as sementes, e atrás das sementes palavras maravilhosas para entregar para as crianças, ou para que as crianças presenteiem alguém com essa semente. Então, olha que atividade bacana. Aqui nós temos atividades de concentração, classificação, que a criança tem que fazer. Nessa daqui, veja só, ela tem que colocar esses palitos e as formas geométricas de forma correta. Aqui a gente faz um desenho e ela coloca o palito de sorvete da forma correta também. Aqui a criança tem que encaixar o círculo de acordo com as cores. E nessa outra aqui nós mostramos a sequência e a criança coloca a sequência uma em cima da outra. Nesse caso são rolinhos de papel higiênico pintados. Então veja que maravilha essa atividade, gente. Nós temos que colocar em prática porque a criança vai brincar. Olha o sorriso aqui. Quando nós apresentamos a atividade, ela olha, ela sorri porque é algo diferente que ela está fazendo. Então, e a ludicidade envolve muito esse manipular objetos, pegar, é palpável. E é claro, tem as das coordenação motora, em que a criança corre, pula, movimenta o corpo todo, bate palma. Tudo isso está ajudando no desenvolvimento dessa criança. Essa aqui é uma das atividades que tem dentro do curso, já para mostrar para vocês, para a gente trabalhar ali o trânsito, os transportes. Nós temos lá uma imagem que tem a rua, que tem aqui o oceano, que tem o ar. Aqui, a criança recorta, ou com a ajuda do adulto, recorta, e ela irá colar qual objeto é de cada lugar. Então, vamos supor, se a criança cola o avião aqui, mas será que o avião anda nas ruas? Não, o avião no céu. Ah, então nós vamos colar aqui. E aqui tem o balão, o carro, o navio, o helicóptero, o ônibus. Então, a criança vai ter que colar da forma correta. Ah, mas essa é uma atividade de folha, não é simples, não é? Essa atividade não parece lúdica? É lúdico. Por quê? Primeiro que ela vai ter que recortar, ela vai ter que passar cola nas imagens, ela vai ter que colar na parte correta. Então, isso faz com que a criança brinque. É uma brincadeira, é um joguinho para ela. Então, é lúdico. Essa daqui também é uma atividade que está lá no curso Educação Infantil Lúdica, que nessa primeira aqui, nós vamos trabalhar os números e as quantidades. Então, a gente recorta e dobra e coloca numa caixinha. Então, vamos supor que a criança encontre lá o 2 mais o 3. Quanto que é? 5. Então, ela vai ter que encontrar outra, nós podemos fazer 2 caixinhas, inclusive. Outra bandeirinha dessa que tenha 5 bolinhas aqui dentro. Então, ela vai trabalhando a soma, os números e as quantidades. E aqui eu deixo o livro para que os professores coloquem o que eles quiserem. Às vezes, eles querem trabalhar as letras, né? O formato da letra cursiva. Aqui é uma atividade onde a criança irá pintar o cavalinho, que esse cavalinho representa o cavalo do Dom Pedro lá na independência do Brasil. Essas atividades são para trabalhar a independência. E aqui, como são duas, aqui eu estou mostrando só uma, mas são duas. A gente cola uma parte na outra e aqui coloca, por exemplo, um cabo de vassoura para ser o cavalo. E aí é lúdico. Primeiro que a criança vai pintar. Depois a gente pode passar uma fita adesiva para ficar mais firme. Depois a gente coloca nesse cabo de vassoura para que a criança possa brincar. E aí desenvolver. Olha que
incrível, que magnífica é essa atividade. Agora veja o que o professor César falou sobre o curso Educação Infantil Lúdica. Olá, eu me chamo Antônio César da Luz e sou professor de ensino médio e também tenho uma turminha de Educação Infantil 5. E eu estou aqui para falar um pouco do curso da professora Josiane Lara, Educação Infantil Lúdico, lá no aplicativo Hotmart. Gente, não tem como falar de educação infantil sem falar de ludicidade. Uma vez, né, como diz a professora Josiane, as crianças aprendem brincando. Sobre o curso, lá no início, a professora traz uma parte teórica, mas ela explica de uma maneira fácil, né? De uma linguagem fácil, simples, e você vai gostar. Depois, né, todas as outras aulas, ela traz a parte prática, esse que é o melhor do curso, porque geralmente quando vamos fazer um curso, a gente já fica ali exausto só de ver, né, um monte de teoria que se torna maçante. Já o curso da professora, o que ele traz aí de exclusividade é essa questão, né, prática de você poder usar no dia a dia. Então, né, eu fiz o curso, estou satisfeito, usei, né, algumas habilidades, algumas não, muitas dessas habilidades, né, na sequência didáticas aí das minhas aulas. Gente, era isso. Eu digo para vocês, né, comprem o curso, é muito bom, vocês vão gostar, traz um monte de material, né, para vocês poderem usar aí no dia a dia. É isso, obrigado. Olha só que bacana, gente, que o professor César, ele sempre trabalhou ali com o ensino médio, né, com os alunos maiores, mas agora ele trabalhando com a turminha pequenininha de 5 anos, ele colocou em prática, ele precisou do curso, colocou em prática e está adorando. E além do professor, nós temos mais esses 2 depoimentos. Olha só, tem a Isabela, que eu perguntei para ela o que ela estava achando e ela falou: "Ah, que legal por você deixar eu contar o que eu achei. Eu estou muito satisfeita com o curso, o material de apoio tem sido fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Sempre que preciso, recorro ao material para preparar as minhas aulas. Adoro o fato de ter tantas atividades prontas. Gratidão." Ai, eu fico muito feliz, eu que agradeço. E também nós temos aqui a Elane. Eu também perguntei o que ela achou do curso e ela me falou: "Ah, então, é um curso muito bom. Eu aprendi muito, eu realmente tinha dificuldade em usar o lúdico, mas o curso mostra muitas técnicas também como a criança aprende, isso é fundamental. Mas o que mais me ajudou foi a variedade de atividades, não usei nem a metade. Muito obrigada e eu amei o curso." Olha só, gente, que bacana. Como vocês viram, ontem eu já compartilhei com vocês. O curso Educação Infantil Lúdica foi pensado, projetado para ajudar os professores que estão sobrecarregados. Se você é uma professora que leva trabalho para casa, se você é uma professora que não tem um tempo de descanso, que nos momentos que você deveria preparar as suas aulas, você está lá cuidando das crianças, conversando com os pais, se no momento que você deveria estar descansando em casa, você está planejando aula, é para você esse curso. Ou se você é uma mãe que está lá vendo seus filhos nas telas, você quer tirar das telas, você quer um desenvolvimento melhor psicomotor para sua criança, esse curso também é para você. Porque através dele você vai ter muitas habilidades da ludicidade. Você vai ter habilidades de compreender o desenvolvimento do seu aluno. No dia a dia, você vai se tornar uma professora maravilhosa, muito mais do que você já é, porque você vai ter um passo a passo detalhado para você, tá tudo pronto para você. Você não precisa esquentar a cabeça planejando aula, fazendo plano de aula, basta imprimir. Você pensa: "Ah, eu vou trabalhar aí a coordenação motora com o meu aluno, ah, eu vou trabalhar dia dos povos indígenas com os meus alunos. Nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma atividade diferenciada, dia dos povos indígenas." Já sei, lá dentro do curso eu tenho um material pronto. Basta eu imprimir e utilizar com os meus alunos. Além disso, eu tenho uma aula que me explica como colocar em prática aquela atividade. Ai, que legal, tem um plano pronto. E você poderá adaptar à sua realidade. Então, olha que bacana. Você vai ter mais de 370 páginas de material de apoio, que inclusive eu imprimi aqui para mostrar para vocês a dimensão do que é tudo isso. Olha só, gente. São diversas atividades para você aplicar com os seus alunos da educação infantil e também o ensino fundamental 1, que você poderá aplicar com essas crianças. Olha, é muita coisa para você realizar. Você poderá colocar em prática atividade de pintura,
que está aqui, as atividades de colagem, a coordenação motora, os jogos pedagógicos. Ó, aqui também tem uma parte lá da explicação que você poderá imprimir ou não. As atividades você imprime, você deixa no teu computador salvo para que você possa realizar com seus alunos no momento que quiser realizar. Ó, tem, por exemplo, imagens para realizar pintura, colagem. Essa é uma imagem que foi utilizada lá no curso, que eu mostro como utilizar. Tem os joguinhos, tem muita coisa, gente. Olha, é um material completo. Você pode estar se perguntando, mas quanto que eu vou pagar por esse curso? Para ter tudo isso, deve ser um valor gigantesco. É a condição especial para você que está aqui na segunda aula do Infantil em Foco, né? Desse evento maravilhoso. Tem uma condição especial para você. Para vocês terem uma noção, vocês vão ter, além de tudo isso, mais 5 presentes. 5 bônus preparados para você. O primeiro bônus são 5 aulas extras e material de apoio ali sobre como você utilizar os materiais recicláveis como recurso pedagógico. Tem o passo a passo de como você usar lá papelão, as garrafas PET, são 5 aulas. Você vai ter também uma aula maravilhosa de como você lidar com a família do aluno. Você tem que fazer uma reunião de pais, o que fazer? Como planejar, preparar essa reunião de pais? Aí você gostaria de fazer atividades, você mesmo fazer uma atividade no Canva. Mas o que é Canva? Como eu já posso utilizar? Tem lá 2 aulas para você saber fazer o básico no Canva. Você vai ter um e-book e uma aula sobre as formas geométricas, também sobre os símbolos e as cores para ensinar a criança. Você também vai ter nas suas mãos 3 aulas de como colocar a educação positiva na escola. E tem muita gente que não compreende o que é educação positiva e fala muita coisa na internet, o que é errado. E lá você vai aprender exatamente o que é a educação positiva, que tem a ver com a firmeza de ser firme com a criança e também ser gentil com a criança. Como fazer a criança obedecer tranquilamente, sem estresse, sem choro, que também causa dor de cabeça nos professores. Você vai aprender a fazer isso na sala de aula. Todos esses bônus estão garantidos para você. Então, imagina, você vai ter muito mais tempo livre, de qualidade, você vai ter materiais que vão te ajudar, você vai ter habilidades técnicas lúdicas para você colocar em prática e você vai ter um passo a passo de como colocar em prática, vai estar tudo prontinho para você. Quanto que isso custa para você? Como que isso poderia te ajudar? E olha só, esse curso ficará disponível por 7 dias, mas esta condição ficará disponível por apenas 24 horas. Então, olha só, gente, vamos falar da urgência. Muita gente me pediu o curso. Muita gente mesmo. Quando que vai abrir o curso? O curso abriu ontem. Está na pré-venda? Ontem, hoje e amanhã é pré-venda. Depois eu vou abrir o carrinho por 7 dias. E se você não adquirir em 7 dias, o curso vai fechar a turma e aí você vai ter que esperar a próxima daqui a algum tempo. E agora você deve estar curioso para saber qual é a condição especial deste curso para as próximas 24 horas. Então vamos ver? Olha só, a condição especial. O curso custa R$ 567,90. Lá na página que vocês vão abrir já tem uma condição mega especial para esses 7 dias, que é R$ 336,70, parcelado em 12 vezes. Mas se você adquirir esse curso até as 20 horas de amanhã, dia 5/9, você vai adquirir por apenas R$ 202,14 e poderá parcelar também até em 12 vezes. Olha só, gente, esta condição é só por apenas 24 horas. Se você não conseguir adquirir agora, a partir de amanhã será 336 por apenas 7 dias também. Então corre, dê um jeito, conversa com alguém. Você pode parcelar, você pode fazer no Pix também. E olha só, gente, para você conseguir essa condição, você vai ter um cupom exclusivo que eu vou liberar ele agora e não estará na descrição, somente aqui. Se você adquirir pela descrição, você não vai conseguir essa condição, tá? Então é aqui. Então, portanto, anote. Qual é a condição especial? O cupom é especialúdico. Especialúdico. É esse cupom. Então, ó,
Já anota a ler tudo com letra maiúscula. Você vai anotar isso daqui, você vai colocar lá na página. Eu vou mostrar para você como que você vai fazer isso. Você vai clicar no link que está aqui na descrição e vai abrir essa página aqui. Essa página é do curso Educação Infantil Lúdica, né? E reparem que tem um botão aqui, Quero Aprender, né? E aqui eu mostro, eu explico tudo, você pode ler novamente, tudo que eu expliquei aqui sobre o curso, aqui tem os detalhes do que você vai aprender, aqui tem aquela condição, né? Aqui também tem mais alguns depoimentos, e aí você vai clicar nesse botão, Quero Aprender. E aí você vai chegar nesta página. Nesta página, você vai colocar seus dados. Reparem que está aqui a condição dos 336, não vai pagar 560. Você vai pagar 336 até em 12 vezes. Mas você vai vir aqui, tá aqui, ó. Tem um cupom de desconto, é aqui que você irá colocar o seu cupom. E logo ele vai te mostrar, aquele desconto especial. E ao invés de pagar 336, por 24 horas, vai pagar apenas 202 parcelados. Então, gente, aproveitem que esta condição é por apenas 24 horas e você vai ter 40 aulas gravadas e ainda todo esse material que você poderá imprimir e realizar com os seus alunos. Detalhe, as aulas, os vídeos, você terá um ano inteiro para você poder assistir e reassistir. Esse material, uma vez impresso no seu computador, é seu e você poderá utilizar com seus alunos, para sempre se desejar. Então, eu recomendo que vocês baixem no seu computador para você ter acesso a sempre que quiser e as aulas assistam e reassistam, né? E mais uma coisa, pessoal. O módulo 1 e 2 serão liberados imediatamente à entrada no curso. O módulo 2, o módulo 3 e 4, 7 dias após. O Hotmart vai liberando aos poucos, tá? Mas aí você vai ter acesso a todo o material tranquilamente. Se vocês tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui que eu vou responder vocês. Muito obrigada por vocês estarem essa segunda aula. Amanhã nós vamos falar sobre as emoções das crianças. E vocês sabem que as crianças, elas choram, elas fazem birras. E existem 2 tipos de birras. Em uma delas, você deve acolher a criança, pegar no colo, acalmar. E outra, você deve fazer valer a regra. E você sabe como diferenciar essas 2 birras? Bom, se você não sabe, é amanhã que você vai aprender tudo sobre as emoções das crianças, como que acalma as crianças e como identificar essas 2 emoções. E para hoje, clica no link e aproveita, não perca essa oportunidade de adquirir o curso Educação Infantil Lúdica. Um beijo e até amanhã!